Os principais caminhos que chegam à transcomunicação instrumental vêm de dois pontos distintos. O caminho de alguém que perdeu um ente querido e quer com ele se comunicar. E o caminho que se origina no interesse científico sobre o assunto. Este último é o caminho que me trouxe à transcomunicação instrumental. Como engenheiro, me intrigava muito de que forma podiam acontecer tais coisas. Comecei a pesquisar a TCI e conhecer um pouco mais sobre o assunto. Comecei a ter uma visão diferente de muitas coisas que envolvem fatos e fenômenos que estão além da fronteira do conhecimento humano. Verifiquei que o mais real que eu tenho dentro de mim são os meus pensamentos, os meus sentimentos, a minha razão. Vi que não posso medir nada disso, não posso pesá-los, não posso pegá-los ou vê-los. Diante de tudo isso, como posso aceitar apenas o que a ciência mede ou deteta? Com isso, dei espaço ao raciocínio que aceita possibilidades novas, fortalecendo a convicção de deixar de lado a negação absurda de tudo que não é comprovado pela ciência. Passei a enxergar a história da humanidade e ver que a ciência caminha incessantemente para novos horizontes. Basta vermos a ciência na época dos grandes filósofos gregos, como Sócrates, Platão e Aristóteles, e a ciência hoje. Quantos conceitos se modificam ou passam a existir sob o peso inexorável dos fatos? A transcomunicação também é isso, um convite a que pesquisemos novas possibilidades científicas, novos conceitos do universo, do espaço-tempo, da própria filosofia. Mas, acima de tudo, provemos inexoravelmente a existência da vida após a morte. Eu escolhi para falar neste congresso sobre um assunto de fundamental importância na transcomunicação instrumental, conforme as próprias entidades espirituais nos esclarecem. É o campo de contato. Vou expor como eu entendo este assunto baseado em minhas experimentações. Tudo no universo é vibração em frequências mais sutis ou menos sutis. O nosso corpo físico é como se fosse uma sinfonia, com cada órgão somático dando a sua nota em determinado compasso. Assim, nos processos de cura, temos a cromoterapia, a musicoterapia, etc. Cada um trabalha em determinado padrão vibratório, abrangendo uma faixa do espectro de frequência. E quando atinge o setor do corpo humano fora do compasso, pode, através dos sistemas perceptivos, como a visão, a audição, etc., atingir e reabilitar os órgãos doentes. Também na esfera do pensamento, nós temos vibrações em jogo. Vamos agora diferenciar bem mediunidade de campo de contato. Na mediunidade, nós somos passivos, ou seja, o espírito comunicante age na epífise do médium, que funciona como se fosse uma antena receptora, recebendo a influência do pensamento do espírito, ou o médium capta, através da atmosfera psi, características do outro mundo. No campo de contato é o inverso. Nós somos ativos, ou seja, geramos através do nosso pensamento um campo mental, transmitindo uma energia em determinado padrão vibratório, que se soma à energia equivalente de pessoas que gravitam na mesma atmosfera de pensamento. Por isso, as entidades espirituais da transcomunicação falam da importância da união do pensamento. Evidentemente, 10 pessoas juntas vão conseguir gerar um campo vibratório mais intenso. Mas vejamos, não é o caso de todo mundo se concentrar ao mesmo tempo, e sim algo mais sutil, porém mais perene, que está associado ao nosso sentimento. Ou seja, é pensamento mais sentimento. Nós podemos ter um pensamento criativo para alguma coisa, mas destituído completamente de sentimento. No caso do campo de contato, a intenção é fundamental e é uma intenção constante, ou seja, aquilo que nós já conquistamos e está no campo do nosso reflexo condicionado, como diz o nosso amigo espiritual André Luiz. Por isso, a ponte de transcomunicação vai crescendo à medida que o campo de contato se fortaleça. Ficar sem fazer os experimentos por determinados períodos enfraquece o campo de contato,
e as comunicações caem em qualidade e quantidade. Eu mesmo passei por uma experiência dessas. Devido a problemas de saúde, parei os experimentos por uns 3 meses. Quando cheguei e recomecei os experimentos, levou uns 20 a 30 dias para recompor o campo de contato. Agora já obtive uma comunicação dizendo: o campo é forte. Mas vou comentar um outro fato que esclarece mais sobre o assunto. É com relação ao acidente do avião da TAM, não este recente, mas aquele do ano passado. Eu moro a aproximadamente uns 200 ou 300 metros de onde caiu o avião. Em função do acidente, eu sabia que por estar próximo, afetaria o campo de contato da minha ponte. O clima mental, com pensamentos ativos de desespero, dor, sofrimento, angústia, que se criou na região foi muito intenso, tanto dos encarnados como dos que desencarnaram. Com certeza, isso se estendeu por toda a região, e eu que estou muito próximo, fui abarcado por isso. No primeiro domingo após o acidente, eu fiz os experimentos e, claro, já calculava, não ocorreu nenhum contato. Na terça-feira eu tive uma forte intuição para nem perder tempo, pois não adiantaria. Assim não fiz e tentei apenas na quinta-feira. Qual não foi a minha surpresa, que nos contatos entrou uma comunicação das entidades das trevas e recebi um sonoro xingamento. O que mais me intrigou foi a qualidade do contato. Como eles podem agir nos equipamentos, quase com a qualidade das estações do além? Tudo indica que as trevas conhecem a transcomunicação. O que diferencia tudo é exatamente o campo de contato, bom ou ruim, que se cria. Logicamente, no outro experimento, eu bombardeei o Carlos de Almeida com perguntas sobre o assunto. Uma delas foi: quando acontece uma tragédia próximo de nós, devemos parar os experimentos por um período? A resposta foi: nada podemos. Eu entendi, através desta resposta, que nestas situações eles nada podem fazer para evitar o contato das trevas, exatamente por causa do campo de contato negativo que se criou. Nós sabemos que as entidades boas da transcomunicação instrumental, em situações normais, têm uma proteção nas nossas pontes ou estações, e inclusive localizam e eliminam as interferências das trevas, mas em situações extremas é mais complicado. Assim, entendo que é fundamental fortalecer o campo de contato, pois sem ele, toda aparelhagem, simples ou sofisticada que se tenha, de nada adianta. Um bom campo de contato significa amor aos nossos semelhantes, fraternidade, vontade de ajudar a humanidade a evoluir como um todo e o pensamento unido de todos os transcomunicadores. Busquemos e lutemos por isso. A seguir eu vou apresentar então algumas captações que eu recebi do além e fazendo um pequeno comentário. A primeira delas foi uma pergunta que eu fiz e foi a seguinte: o que falta para os contatos melhorarem? A transparência. Então eles disseram: teremos uma torre. E realmente, daquela época para frente, os contatos foram melhorando. Nós verificamos que a natureza não dá saltos na evolução, e a transcomunicação também não. Lentamente, os contatos foram melhorando. Uma outra pergunta eu fiz ao Dr. Landel. Dr. Landel, eu deixei o banda larga bem baixo, como vocês estão vendo, né? E a inserção do sinal amplificado que passará terá preponderância ondas curtas. É o seguinte, aqui eu coloquei um banda larga e ele só soltava o sinal se entrasse alguma coisa, senão ele estava abaixo de ondas curtas, né? Então a resposta que eles deram foi negativa. Eu conversando com eles, com os amigos espirituais, disse que estava mudando, que tinha uma música que estava atrapalhando. Então eu mudei a faixa do equipamento, eu comecei a procurar uma que tivesse mais livre, né?
Então, parei em uma e veio essa mensagem: neste contato usamos o gravador. É interessante porque dá a entender que eles, devido ao problema de espaço-tempo do lado de lá, em alguns casos eles deixam rodando um tipo gravador na estação do além, para que nós pegamos alguma possibilidade de inserção, quer dizer, que ele fica girando, né, rodando, soltando a mensagem. E nós tentamos a captação. Então, foi essa a impressão, né? Depois, então, é aquilo que eu estava comentando, né? Conversando com o Dr. Orlando, perguntei se ele estava me ouvindo e ele amigavelmente me cumprimentou com um salve, né? Ou alguém da estação também, né? Pode ser. Depois, conversando com eles, né, perguntei se havia alguma mensagem, eles falaram: somos espíritos. A próxima captação também é muito interessante. Eu perguntei se a faixa estava boa, que eu tinha colocado o equipamento, e veio o nome do nosso querido Jorge Mick. Boa, amigo. Boa, amigo. A próxima pergunta, né, se tinha algum amigo espiritual querendo mandar alguma mensagem, eles me responderam: a culpa é do vosso dia pela falta de contato. Eu tinha nessa época mudado um pouco o meu horário de experimentação. Eu passei de noite, que eu faço das 9h30, para o período do entardecer, mas ainda era dia. Então, eu acho que devido à energia solar, alguma coisa assim, dificulta os contatos. Então, eles falaram: a culpa é de vosso dia pela nossa falta de contato. Quer dizer, foi um bom contato para dizer que eles não estavam fazendo contato, né? A ponte está à disposição. A próxima pergunta que eu fiz foi uma ideia que me surgiu, do seguinte, para confirmar a transcomunicação, né? Mas de uma outra maneira. Seria o seguinte: como eles nos ouvem quando nós conversamos com ele pelo rádio, então seria o seguinte: eles captariam o que eu estou falando, processariam esse sinal no além e jogariam através da aparelhagem deles para uma outra ponte em qualquer ponto da Terra. Então eu fiz essa pergunta se isso seria possível. Eles responderam: ajude. A próxima captação também é interessante. Sempre a gente tem curiosidade de saber como é que é Marduk, né? A gente quer ter mais informações de lá, a gente fica ávido para saber detalhes, né? Então eu perguntei se tinha algum animal em Marduk, se eles podiam enviar algum som de Marduk. E vieram realmente alguns sons muito estranhos que eu achei, né? Agora. Um animal de Marduk. A próxima captação, eles falam o nome de uma pessoa chamada PMC. PMC é um cantor do movimento hip hop nacional, é um rapper brasileiro. Ele esteve lá em casa e, interessante, ele era muito ligado àquele conjunto, os Mamonas Assassinas. Mas eu não sabia disso, depois é que ele me falou, né? Inclusive, um dos integrantes desse conjunto, que faleceu naquele trágico acidente aéreo, fez um disco com ele. E ele não estava presente na hora, nada, isso foi depois, né? Mas depois dele ter estado em casa, conversando comigo, é que veio esse nome dele através da transcomunicação.
No próximo contato, eu conversei com um amigo extraterrestre. Ele mesmo já se identificou como ET. Então, eu gosto muito de falar com ele, ele é bastante receptivo, né? E eu acho interessante a gente dialogar com alguém que não tem a evolução no nosso planeta Terra, né? Eu acho isso fantástico. Então, eu sempre pergunto alguma coisa para ele. Nesse dia, ele respondeu o meu nome, né? Valdir. Amigo extraterrestre, ET, fale algo. No próximo contato é sobre a Germana, que nós já falamos bastante aqui, né? Era uma época que eu também estava com problemas de saúde e tudo, passando por uns problemas normais que todos nós temos, né? Então andava um pouco nervoso. E a nossa querida amiga Germana, do lado de lá, me aconselhou a ter calma. Então eles falam Germana, uma voz, depois entra ela falando calma. Germana, quem dá ao reis. Diga algo, amiga. A próxima captação é com relação à estação Cotempo. Na minha ponte, eles sempre se manifestam, além da estação Lande, ou na época a estação Rio do Tempo, a estação Cotempo sempre marcava a sua presença, né? Eles sempre falam muito em paz, inclusive, pela minha ponte, né? Então, nessa chamada que eu fiz a eles, eles falaram paz. Estação Cotempo. Estação Cotempo. Estação Cotempo. E a última captação, né, que também é interessante, eu estava encerrando os contatos, né, e eles falam, o chefe escutando como está, quer dizer, eles também têm chefe por lá, que nem nós por aqui, né. Bem, amigos. Bem, amigos. Bem, amigos. Então, foram essas captações que eu julguei de melhor qualidade para apresentar a todos vocês. Agradeço muito pela paciência em me suportarem por esses minutos. Muito obrigado a todos. Nós agradecemos.